Como vamos dizer, seja bem-vindo, porque glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria, que maravilha estarmos na casa do Senhor, chegarmos esse dia tão especial do mês, que é o dia da nossa Santa Ceia do Senhor, né? É um dia de comunhão, de alegria. Glória a Deus, maravilha. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, coloquem sobre os seus pés, lição de número 7, alusivo ao dia 16 de novembro, que é o dia de hoje. Glória a Jesus. Lição de número 7. Todos acharam, irmãos? Vamos fazer isso todo mês, a nossa escola dominical, no dia da Santa Ceia do Senhor. É uma classe única, para nós ganharmos tempo, temos mais um dia de culto de ensino da palavra. Todos acharam? Eu estarei lendo, irmãos, repetindo como de costume. Título da lição: Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. Textual: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, verso 17. A igreja. Textual: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, verso 17. Verdade aplicada: confiança, temor e disposição em obedecer ao Senhor em tudo devem caracterizar o viver do discípulo de Cristo. Verdade aplicada: confiança, temor e disposição em obedecer ao Senhor em tudo deve caracterizar o viver do discípulo de Cristo. Meus irmãos, o objetivo da lição primeiro é conhecer a origem do rei Davi. Segundo, ressaltar que Davi se arrependeu de seus pecados. E terceiro, compreender que Davi foi aceito por Deus pelo arrependimento sincero. Os nossos textos de referência, irmãos, se encontram no Salmo 51, dos versos 1 ao verso 7. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e impuro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alto do que a neve. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de amor e bondade, misericórdia, queremos te agradecer, ó Deus, por esta manhã, pela primazia do dia, por estarmos meditando na tua palavra, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nos dando discernimento, nos dando direção, ó Pai. Pois tu és, através da tua palavra, a nossa bússola, és o caminho, a verdade, és a vida. E nessa manhã, Senhor, e nessa escola dominical, o Senhor quer falar profundamente aos nossos corações, através do profeta Davi, sacerdote, rei, um homem segundo o teu coração, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ter o nosso coração quebrantado nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, que lição maravilhosa é essa? Falar sobre Davi é um
presente, é um presente de Deus, porque Davi, nós sabemos a sua história. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas não apenas isso. Davi também foi um sacerdote, foi rei, né? E o rei mais abençoado de Israel, um homem levantado segundo o coração de Deus, né? Então, nessa lição de hoje, que Deus tem o título Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. O que seria, irmãos, um coração quebrantado? Os irmãos têm noção do que seria o coração quebrantado? Arrependido, um coração humilde, um coração que não guarda rancor, ódio, ira, um coração que mesmo quando falha, ele volta atrás, né? Ele reconhece a sua pequenez, a soberania de Deus. E Davi era esse homem, era um homem pecador, porém, mas era um homem que ele reconhecia as suas falhas. Fica mais fácil de entender. Ele reconhecia as suas falhas e reconhecia que precisava do perdão de Deus, né? O ser humano, ele precisa disso, não apenas reconhecer as suas falhas, mas também ele reconhecer e pedir o perdão a Deus. Então nós vimos essa lição número 7, que ela é baseada no Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo muito profundo, porque ele vai falar sobre algumas coisas importantes. O Salmo 51, né, ele vai falar sobre arrependimento, vai falar sobre purificação e vai falar sobre santificação e renovação. Esse Salmo 51 ele foi escrito logo após a queda de Davi com Batseba. Nós vamos ver a história de Batseba, que Davi era a mulher de um soldado, o soldado Urias, um homem que era corajoso, valente, fiel ao seu rei, né? E Davi, por um descuido fatal, né? Como se diz no jargão popular, oficina, né? Mente vazia é oficina do diabo. Em vez de estar em frente de combate, em batalha, estava passeando sobre o seu terraço, olhando as maravilhas, as belezas. E quando você está passeando, está com a mente vazia, olhando, você vai ver coisas boas e coisas ruins, coisas atrativas e coisas que também te afastam, né? E Davi foi um desses que ele acabou cometendo nesse erro. Então, quando ele escreve o Salmo 51, que vai falar sobre esses tópicos importantíssimos, que é sobre o arrependimento, a purificação, a santificação e no final a renovação, é bem explícito o que Davi passou. Na introdução vai dizer o seguinte: o rei Davi é uma das figuras mais emblemáticas da história bíblica, conhecido por sua trajetória singular, que o levou de simples pastor de ovelhas ao monarca de Israel, ao rei de Israel, pertencente à tribo de Judá. Davi ganhou destaque inicialmente ao levantar o gigante Golias com uma funda e uma pedra, demonstrando coragem e fé inabaláveis. Nós aprendemos com a história de Davi que Deus ele transforma coisas simples em coisas grandes. Mas como é isso, pastor Silvio? Em coisas simples, em coisas grandes. Deus ele pode mudar a história de alguém de uma forma tão sobrenatural, né? Que da condição atual que hoje ele se vê de pouco entendimento, pouca sabedoria, também pouco status financeiro, pouco entendimento, Deus pode elevar ele a graus, a patamares elevadíssimos. Basta seguir a vontade, os caminhos, os preceitos da palavra de Deus. Davi era diferente dos seus irmãos. Os seus irmãos eram homens de batalha, homens de guerra, serviam ao rei Saul. Mas Davi, ele era pastor de ovelha, estava no campo, um jovenzinho, franzino, cuidador de ovelha,
mas tinha um coração voltado para adorar a Deus. Enquanto ele cuidava do rebanho do seu pai, ele adorava ao Senhor, ele compunha, porque o salmo, ele é um saltério. O que é um saltério? Um saltério, ele é um compêndio de vários poemas. Então, os 150 salmos que nós temos são um saltério dividido em 3 partes, né? Por isso que o salmo ele não tem capítulo. Salmo 51 versos, são versos, são poemas que foram escritos em momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de gratidão, momentos de felicidade. E desses 150 salmos, Davi escreveu 73 salmos, né? Ou seja, um poeta nato, um grande poeta. E essa fase da vida de Davi, que Davi estava no campo, era uma fase que, como se fosse para o dia de hoje, um anonimato, aonde só as ovelhas eram os seus espectadores, que estavam ali vendo quando Davi matou o leão, quando Davi matou o urso, quando Davi enfrentou as feras para proteger o rebanho, quando Davi cuidou das feridas, quando Davi preparou o campo, quando Davi levou para pastar, quando Davi levou para dormir. Só as ovelhas viram. E o mais importante, o Senhor estava vendo Davi. Aleluia. Talvez você esteja trabalhando, fazendo alguma coisa, e na sua cabeça assim, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, mas o Senhor está vendo o que você está fazendo. O Senhor está vendo o teu coração voltado para fazer a vontade dele. Não importa se o lugar é difícil, se a terra é difícil, se tem mosquitos te picando, se o sol está escaldante, se a terra está seca, se tem pouca água. Não. O que importa é que você está adorando, está fazendo a obra do Senhor. Enquanto Davi tomava conta, ele pegava a sua harpa e dedilhava, ele tangia a sua harpa, ele compunha poesias. Ele não queria saber se alguém ia elogiar, se alguém ia falar, ele queria saber de adorar a Deus. E o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é o lugar onde você está adorando. O mais importante é se você está adorando ou não. Aleluia. Não é as condições que você está passando que vai dizer o limite e o porquê e a entonação da sua adoração, mas sim o seu coração. A origem de Davi. Davi nasceu em Belém, na Judéia, provavelmente no ano 1040 a.C. Era o mais novo dos 8 filhos de Jessé, oriundo da tribo de Judá. Ele faz parte da genealogia de Jesus Cristo, como registrado em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Davi nasceu em Belém. E da onde nós vemos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? De Belém. É a raiz de Davi, aleluia, a raiz de Jessé. Davi, filho sua vida foi marcada por uma combinação de triunfos, como a solidificação do reino de Israel, e de desafios pessoais, como o episódio de Batseba. 1.1. Davi, pastor de ovelhas e músico. Davi, além de ser pastor de ovelhas, também era músico, como eu disse aqui. E quando nós vamos estudar sobre a história de Davi, Davi não era qualquer músico. Davi tocava bem. Quando chega no episódio de Saul, que eles pedem para chamar alguém, ele pediu para chamar um músico que tocasse bem, não era qualquer músico. Mas pastor, como é que fica isso? É a preparação. A preparação. Tudo precisa de um preparo. Ah, meu irmão, mas eu vou louvar o Senhor, né? Eu cantar muito, irmão, não sei cantar não. Mas é para o Senhor, eu vou cantar. As coisas não fecham, irmão. Aí ele sabe cantar, canta desafinado, uma dificuldade tremenda, fica difícil. Talvez o seu chamado seja para pregar, para ensinar, para liderar, para ser um pastor. Quantos pastores nós temos renomados que não sabem cantar e não cantam?
Irmãos, isso que eu estou dizendo, você não pode cantar na sua casa, no seu banheiro, onde você passar. Talvez no ponto de pregação não tem ninguém para cantar, você vai cantar. Eu estou falando aqui, às vezes tem pessoas que querem cantar e não tem o dom de cantar, e aí está numa festa, num congresso, num culto e quer cantar. Ele deixa o outro que sabe cantar louvado. E ele fica naquilo que ele, né? Aqui nós tínhamos o pastor Walter, eu falo isso porque ele brinca muito e a gente trabalha muito isso. E no início do seu ministério ele queria cantar, né? E ele tem uma dificuldade muito grande de cantar. Ele é um exímio pregador, excelente líder, um grande pastor. E hoje ele mesmo até hoje ele brinca com isso. Porque no início ele queria cantar de qualquer jeito. Ele pegava o microfone e ninguém tirava o microfone da mão dele. Isso porque mais antigo lembra disso. E a gente que era músico sofria, porque não pegava o tom de jeito nenhum. Que era difícil, porque ele não tem dom de cantar, de louvar, não tem adoração. Pode cantar no banheiro, em casa, no quarto, na cozinha, no trabalho, mas no microfone fica difícil, não é isso? E isso acaba até atrapalhando a movimentação do trabalho, do culto, né? Da organização do culto, acaba atrapalhando. E hoje eu falei, aí eu conversando, falei, irmão, quando você for cantar, você pode seguir, você só puxa, dá só a primeira tom, a música vai ser tal, dá só a primeira palavra e deixa que o irmão vai cantar. E começou a fazer assim e deu certo, e até hoje deu certo. Mas se for cantar uma estrofe inteira, vai dar trabalho. Então, irmãos, adoração, as coisas de Deus, vamos dizer assim, as coisas de Deus vai ter que ser perfeitas. A Bíblia nos orienta a isso. Se você vai louvar, louve com perfeição. Se você vai ministrar a palavra, estude a palavra e ministre com perfeição. Se você vai pastorear, pastoreie com excelência, com inteligência e sabedoria vindo do alto. Busque conhecimento também terreno também, que é importante para agregar conhecimento. Ou seja, tudo que você vai fazer é como você vai limpar a igreja. Vamos fazer um mutirão para limpar a igreja. Não, vou limpar a igreja. Então pega a vassoura, dá uma varridinha aqui, bota ali uma tapete de sujeira ali e passa ali um pano mais ou menos ali. Não. Né? Vão limpar, vão lavar tudo, igual fizemos aqui na festa, bota tudo para fora, lava, limpa tudo para ficar cheiroso, como se fosse a nossa casa, ou melhor que a nossa casa familiar. Não é isso? Então tudo que você vai fazer perfeito. Então Davi, ele não só pastoreava o rebanho, as ovelhas com excelência, Davi também tocava bem. E quando Saul manda chamar, me chame um músico, vai tocar para o rei. Não é qualquer músico, que toque bem, que saiba o que está fazendo. A melodia, então a palavra de Deus fala que quando Davi tocava, eu tenho uma certeza disso, que a melodia, os acordes que saíam, a melodia que era tocada, ela vinha ao encontro de Saul, e a palavra do Senhor vai dizer que os espíritos imundos da vida de Saul batiam em retirada, a perturbação que ele tinha batia em retirada. E hoje eu acho interessante isso, porque nós temos uma especialização chamada musicoterapia, que ela ajuda em trabalhos de transtornos, de problemas terapêuticos, para acalmar pessoas. Olha que coisa linda. Nós estamos no século XXI. Então, os estudiosos descobriram que existe, através da música, uma terapia que pode acalmar as pessoas. Olha só que importância. E essa musicoterapia foi usada lá em Saul. Aleluia. Há mais de 2.000 anos atrás. No ano aproximadamente de 1040 a.C. Olha que interessante como as coisas se encaixam. Então, é muito importante isso. E ele fala assim, buscar depois um homem que saiba tocar bem. Saul estava disposto a tentar tudo que pudesse ajudá-lo, porque ordenou que Davi fosse trazido para tocar. Pouco sabia ele que o músico que seria trazido à corte, em breve, haveria de substituí-lo como rei. Davi possuía dotes raros como poeta e, sem dúvida, como músico. É provável que algum de seus primeiros salmos tivesse sido composto enquanto observava as ovelhas do pai nas colinas e vales perto de Belém. Um músico, para muitos apenas um tangedor, fedendo a ovelha, um camarada do campo. Mas foi esse camarada que o Senhor pegou para substituir o rei Saul. Saul
um homem forte, vigoroso, alto, postuloso, mas tinha se distanciado da vontade de Deus. E Deus, ele é especialista, irmãos, em abater a soberba. Quando o homem cresce muito, é por isso que é importante que nós tenhamos isso em mente, que o Senhor cresça em nossas vidas, que nós vemos diminuir. Porque muitas das vezes a posição que o homem ocupa, se ele não tiver cuidado, vai entrar no seu coração a altivez, o orgulho, e Deus não se agradece nisso. Sabe por quê? Porque Deus não divide a honra dele com ninguém. Deus, ele é soberano. Pode ser o Papa, pode ser o apóstolo, pode ser o bispo, pode ser quem for, provido de conhecimentos, de muitos conhecimentos. Deus, ele abate o soberbo. E Saul chegou um momento que ele se achou o cara, se achou homem, se achou poderoso, se achou soberano. E quando acontece isso com o homem, a primeira coisa que Deus faz é abater. O povo de Israel é o povo escolhido. O próprio Deus era o líder de Israel, mas Israel queria um líder que pudesse ver fisicamente, que pudesse tocar, que podia ouvir a voz humana falar. Então Deus falou: tá bom, escolhe o rei, pode escolher o rei. Deus sabia que não ia dar certo isso aí, mas o povo pediu. Por isso, irmão, nós temos que ter cuidado nas nossas petições. Tudo que você vai pedir ao Senhor: Senhor, eu quero isso, mas seja feita segundo a tua vontade, não a minha. Tem que ter cuidado com o que você pede, irmão. Às vezes um emprego, uma casa, um carro, um negócio que você vai fechar, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes aquilo que você está fazendo, você está pedindo, que vai acontecer, Deus permite. Você está pedindo, implorando, permite, mas você não quer você na vontade dele, e você lá na frente quer atacar. Deus sabia que Saul ia ser forte, não sabia, não sabia. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, sabe todas as coisas, mas o povo pediu. O povo pediu. 1.2: Davi, unção e reinado. Após rejeitar Saul, Deus manda Samuel ungir um novo rei dentre os filhos de Jessé. Samuel obedeceu à vontade de Deus, tomou um vaso de azeite e foi a Belém, à casa de Jessé. E nós sabemos da história do que acontece. Ele chega na casa de Jessé e encontra os homens fortes, bonitos, né? Os irmãos de Davi eram homens bonitos, homens de guerra. E a primeira aparência, né? Vamos lá. Aí chega Eliabe, Abinadab, Radai, Simeão, Natanael, Osem, todos aqueles homens bonitos, formosos, experientes de guerra, já tinham combatido, preparados. É o famoso estereótipo que está por fora, né? No trabalho a gente chama de, nosso trabalho chama de, do camarada amendoim, só tem caixa, né? O Alex sabe o que é o cara do Alex. Aí fora chama-se amendoim. Tu vê aquela coisa, aí quando o que está gostoso é o que está dentro, quando quebra, está aquela coisa pequenininha lá dentro. Aquela coisa bonita, os homens fortes, bonitos. Mas Deus, ele não vê por fora. Ele não vê o teu terno, a tua gravata, a tua oratória, o teu dom de falar, o teu dom de persuadir, o teu dom de manipular. Ele não vê isso. Ele vê o coração. Aleluia. Samuel olha assim, e deve ter falado assim: vai ser difícil até poder descobrir que esse camarada aí só tem cara aqui bom de combate, vai ser até difícil aqui poder escolher aqui. Então não era nada daquilo. Aleluia. Estava lá no campo fedendo. Aleluia. Um pirralho lá no campo fedendo. Aleluia.
sem aparência nenhuma, sem jeito nenhum, talvez falasse até com dificuldade, né? Não tinha uma boa, um léxico, uma semântica, um jeito de falar, né, expressivo, mas o coração dele, aleluia. Eu acredito que Davi, como servo de Deus e adorador, ele orava pelo seu pai, orava pelo seu irmão, pelos seus irmãos, orava pela sua casa, orava por Israel. Ele investia tempo de oração através das poesias da oração a Deus pela vida de cada um, e Deus estava lá observando em cada ato, em cada atitude de Davi. Aleluia, glória a Jesus. Às vezes você pode pensar que está no anonimato, mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Tudo que passamos é uma preparação para o extraordinário de Deus em nossas vidas. Tudo que você passa na sua vida é uma preparação. Lógico, após aceitarmos a Cristo. As provações, as pedradas, as dificuldades, o dia mau, tudo é preparação do extraordinário de Deus para as suas vidas. Tudo aquilo que Davi passou no campo tinha um propósito. E às vezes nós ficamos apegados. Eu tenho uma certeza absoluta que Davi não ficava no campo reclamando do mosquito, reclamando do sol quente, reclamando das adversidades, reclamando porque ele tinha que trabalhar sozinho e os irmãos dele estavam lá trabalhando com o rei. Não, ele tinha a missão dele, ele cumpria a missão dele, que era cuidar das ovelhas com alegria. Ele servia com alegria. É fazendo a obra com uma alegria no anonimato que Deus vai te exaltar na hora certa. Aleluia. Não precisa de você se aparecer para ninguém. Aleluia. Não precisa de você, desculpa a expressão, colocar uma melancia na cabeça para te observar, te ver. Não. Deus está vendo o teu coração, a tua dedicação, a tua vontade de trabalhar, a tua vontade de fazer a obra. Estava lá um poeta, um músico, um pastor de ovelha no campo, e o Senhor separou para uma grande obra, e o Senhor tirou e trouxe para uma grande obra. E Davi é ungido rei. Finalmente Samuel pôde conhecer Davi, que segundo a descrição bíblica era ruivo, formoso de semblante, de boa aparência. Diante de Davi, Samuel ouviu o Senhor dizer: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Eu imagino ali Samuel olhando, meu Deus, mas é Deus que está mandando. Não é isso? É o Senhor que está mandando. É por isso que às vezes Deus te dá uma ordenança para você fazer algo e alguém duvida, ou talvez até alguém deboche, mas fulano de tal vai ser obreiro, mas fulano de tal vai ser líder, mas fulano de tal vai dirigir o departamento X. Deus levanta os improváveis para serem os prováveis. Deus levanta aquele que você acha que não tem condição nenhuma, porque a condição quem dá é Deus. É Ele que dá a condição, que dá a sabedoria, que dá entendimento, que dá a capacitação. Aleluia! É por isso que está aqui pensando: tudo posso naquele que me fortalece, porque é o Senhor que nos fortalece, é Ele que vai te capacitar. Você acha que quando Davi foi escolhido na hora ele pensou: mas quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu sou apenas um adorador. Só isso, pastor de ovelha. Mas é assim que Deus quer em nós. Ele não quer que quando você for chamado, você tinha que ser eu. Ninguém tem estudo aqui, ninguém tem teologia, ninguém sabe cantar, eu que faço. As coisas só funcionam se eu botar a mão. Motivação errada. Não, quando você é escolhido, a pessoa se sente a menor de todas. Eu não tenho capacidade,
Eu não posso, mas o Senhor vai na minha frente. Senhor, toma a frente. Eu vou pela tua palavra. Eu vou confiando na tua palavra. Aleluia, aleluia. E quando você faz isso, o Senhor garante. No mesmo instante, Samuel tomou um vaso de azeite e derramou sobre Davi e ungiu perante todos os seus irmãos. A unção capacitou Davi para receber a presença do Espírito Santo em sua vida, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E quando Deus faz, irmãos, Ele faz na presença de todos, para que todos vejam. O dia da tua exaltação será na frente de todos. Aleluia. Para que todos vejam não quem é você, mas quem é o Deus que você serve. Para mostrar que Deus, Ele realmente confunde os loucos. Aleluia. Aqueles que acham que são detentores da sabedoria e do entendimento ficam confundidos, que vai falar, como pode? Esse é o meu Deus, que torna coisas simples e grandes, que tira do monturo e coloca no meio dos príncipes, que resgata um comum forte e transforma a vida. E daí em diante nós vemos a ascensão de Davi. Davi agora, ele vai entrar num dilema, porque ele agora, ele vai estar de frente com um gigante chamado Golias. Naquela época existiam os anaquins, Golias fazia parte desses anaquins, eram gigantes. Eram homens fortes, homens de guerra, homens poderosos, que foram contratados pelos filisteus para dominarem toda a terra. E segundo os historiadores, eu estava lendo esses dias, até hoje pela manhã, uma coisa que até eu não sabia, que o povo de Israel não tinha espada, porque todas as espadas elas foram confiscadas pelos filisteus para dominar. Está aí o motivo porque Davi usa uma funda e pedra. E quando Davi ele mata Golias, ele usa a espada de Golias para cortar sua cabeça, porque nem espada eles tinham. Estão desprovidos de armas. Ou seja, por isso que eles tinham total confiança que venceriam o povo de Israel. Aleluia, glória a Jesus. Mas o meu Senhor é o Senhor das guerras, é o Senhor das batalhas. Aleluia, Ele tem estratégia, aleluia, Ele tem mecanismo, Ele tem meios, aleluia, para fazer os homens ficarem de boca aberta e ver a sua derrota na mão de um garoto com apenas